Que bom estar falando com você em mais um dia. A minha saudação cristã, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Já estou na minha atividade física aqui, na minha pedalada, já estou saindo da cidade, entrando numa região, na zona rural, e convido você para me acompanhar em mais um dia na leitura de mais um capítulo da Bíblia. Vamos lá comigo? Temos uma grande missão nas mãos de pregar o evangelho a todo povo, língua e nação. Meu coração pulsa mais forte quando eu penso que eu faço parte dessa geração que vai cumprir. Pregar o evangelho, desbravar corações. Somos desbravadores pra cumprir a missão. Missão de pregar o evangelho eterno, resgatar multidões é o que eu mais quero. Já cheguei no meu ponto de descanso e já estou aqui falando com você. Vamos ler um capítulo da Bíblia. A versão da Bíblia que eu vou ler é a Bíblia de Estudos Nova Almeida Atualizada. Vamos orar antes de ler a Bíblia. Senhor Deus, bondoso Pai, muito obrigado a Deus por estar em meio à natureza, um local agradável que o Senhor criou para o nosso deleite, para o nosso prazer. Somos agradecidos a Ti por isso e também agradecemos pela Tua palavra. Te peço que o Teu Espírito Santo nos ilumine agora, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Marcos, capítulo 10, a respeito do divórcio. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer perguntas sobre esse assunto. E Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças. Então, trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. O jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus.
Você conhece os mandamentos: não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: Sendo assim, quem é que pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: Para os seres humanos é impossível. Contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: Em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensão. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não compete concedê-los. Não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado.
quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês não sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles? Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim! E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim! Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Que Deus abençoe você em mais uma leitura do capítulo da Bíblia. Temos uma grande missão nas mãos, de pregar o evangelho a todo povo, língua e nação. Meu coração pulsa mais forte quando eu penso que eu faço parte dessa geração que vai cumprir. Pregar o evangelho, desbravar corações, somos desbravadores pra cumprir a missão.